professor. Olá, professora. Eu sou Marcelo Pou Casanova e nós vamos falar sobre a pedagogia de projeto, né? Especificamente a pedagogia de projetos na BNCC. Nesse primeiro módulo, né, nós vamos juntos descobrir o que é essa pedagogia de projeto, né? Como é que ela ocorre, como é que ela acontece na sala de aula. Vamos saber a origem desse nome. É algo novo? É algo antigo? Né? Porque tem várias sinonímias que a gente pode encontrar. Nós vamos falar sobre algumas delas. E também os principais fundamentos da pedagogia de projeto. Pode fazer tudo na sala de aula? Pode fazer tudo na escola? É de qualquer maneira? Não, não é bem assim. Nós vamos falar sobre isso também. E, por último, nesse módulo, nós vamos falar algo importante, que é a questão da subjetividade na pedagogia de projetos. Então, fique com a gente. Licença, gente, licença, professor. É o seguinte, eu acho que isso não vai dar certo. Eu sou professor na sala de aula, tenho os outros professores, nunca fiz isso na minha vida, os outros professores também não fizeram, nunca fiz isso na universidade, eu estou acostumado a fazer sempre daquele jeito. Para que inovar? Isso não vai dar certo. Eu acho melhor a gente desistir. Essa é a minha opinião. Obrigado, professor. Então, depois dessa pequena interrupção, nós vamos dar prosseguimento. Então, nós vamos começar nesse primeiro módulo, falando sobre todos esses itens que eu falei para vocês, agora mesmo. Bom, então nós vamos começar dizendo o que é essa pedagogia de projeto, né? Como ela começa, de onde ela se inicia. Eu costumo dizer que a pedagogia de projeto, ela não é um método, né? Mas ela é uma concepção filosófica, porque precisa de uma mudança de postura no ensino, né? E isso, nessa perspectiva, a gente aproxima os alunos do seu contexto, do seu cotidiano, dos seus sonhos, né? Dos seus próprios projetos de vida. E também o objetivo da pedagogia de projeto é despertar o senso crítico desses alunos, né? E procurando, claro, né? Resolver problemas. Então, a pedagogia de projetos, que é um dos fundamentos principais, que a gente vai ver mais adiante, é tentar resolver algum problema, né? E de onde é que vem essa palavra projeto? Então, a palavra projeto vem do latim, que significa projetos, ou seja, você arremessar, você colocar algo adiante, como se fosse um projeto, uma bala mesmo, né? Então, do latim significa algo que você tem aqui, que você quer chegar em algum lugar. Então, todo projeto ele é intencional, ele tem que ter um início, tem que ter um meio e tem que ter o fim. Né? Para alguns autores, né, eles dizem que o bom projeto ele tem que ter objetivos bem específicos, tem que ter um prazo de execução, não pode ser feito de qualquer maneira, né, o prazo que quiser, e ele tem que ter alguns níveis de complexidade e incerteza. E isso aí já é algo importante da gente falar, que quando você trabalha com projetos, né, esse nível de incerteza ele faz parte do projeto. Ou seja, se o projeto não der certo, isso não é motivo para você desistir, para você continuar, né? Então, vamos adiante. A pedagogia de projetos ela é uma via alternativa ao ensino tradicional, para aqueles professores que estão habituados, né, ao livro, a pesquisa que tem que memorizar, que tem que reproduzir aquilo que é ensinado. A pedagogia de projeto ela vem na contramão disso tudo. Por quê? Porque ela favorece uma aprendizagem significativa e uma memorização compreensiva, ao invés de você apenas colocar no aluno aqueles conteúdos já prontos, aqueles conteúdos para serem reproduzidos, né? E também a pedagogia de projetos ela é uma estratégia que conecta a aprendizagem escolar com os interesses dos estudantes. Olha, então veja só, quando o estudante ele vem para a sala de aula, ele não vem só, ele vem com seus sonhos, ele vem com seus desejos, ele vem com suas vontades, e a gente não pode ignorar isso. E a pedagogia de projeto ela vai realmente ao encontro dessa realidade. Tá? Bom, quando a gente trabalha com a pedagogia de projeto, a gente tem que ter em mente, né, que as perspectivas sociais, os aspectos emocionais, eles estão presentes na pedagogia de projeto. Então, a pedagogia de projeto, ela acredita num conhecimento que é construído juntamente com todos esses aspectos, o social, o emocional, né, e o cognitivo. Mas da onde é que vem essa palavra, pedagogia de projeto? De onde que se origina isso aí? É algo novo, é inovador? Todo mundo fala agora sobre pedagogia de projeto, todo mundo quer trabalhar com pedagogia de projeto. Então é algo realmente novo? Não exatamente.
Na realidade, a pedagogia de projetos, né, ela vem desde lá do final do século XIX com o movimento progressista. Nesse item 2, que fala sobre a origem da pedagogia de projetos, né, aonde começou a origem da pedagogia de projetos? Algumas pessoas falam que é uma inovação, é algo novo, né, que está acontecendo agora, todo mundo quer trabalhar com pedagogia de projetos, mas, na realidade, a pedagogia de projetos ela teve seu início lá atrás, lá no final do século XIX, justamente com o movimento progressista, né? Nesse movimento progressista, se entendia que o ensino ele era centrado na vida, na atividade. Então, a teoria ela deveria ser aliada à prática. E, para isso, deveria ocorrer interações socioculturais para a aprendizagem. Nessa perspectiva, o aluno ele é ativo nesse processo. O aluno não é apenas passivo, ele não recebe apenas informações, mas ele é ativo. E quando a gente fala na pedagogia de projeto, a gente traz na memória alguns precursores, entre eles o John Dewey, né? E o William Kilpatrick, que foi o seu discípulo. Mas John Dewey ele já dizia o seguinte, que a escola ela não deve ser uma preparação para a vida, uma preparação para o futuro do aluno, mas que a escola é a própria vida, é onde o aluno está, é aquilo que ele está vivendo. Então a gente tem que trazer para dentro da escola as suas experiências, a sua vida, o seu cotidiano. É essa perspectiva que nós temos na origem da pedagogia de projetos. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil a gente tem a pedagogia de projeto a partir do movimento da Escola Nova. E temos alguns precursores, né, que é o Anísio Teixeira e o Lourenço Filho. Bom, a partir de então, nós vamos falar sobre algumas sinonímias que a gente, quando a gente pesquisa pedagogia de projeto, a gente consegue ver. Afinal de contas, pedagogia de projeto, metodologia de projetos, projetos de trabalho, né, tecnologia de projetos, cultura de projetos, é tudo a mesma coisa? Olha, alguns autores dizem que são sinonímias, né, que partem do mesmo princípio que é dar protagonismo ao aluno, né, dar vazão aos sonhos, à autonomia, né, à capacidade de decidir do aluno, e outros dizem que não, que cada uma dessas sinonímias tem características próprias. Nós não vamos falar aqui sobre tudo isso, mas o que é interessante para você, professor, professora, que quer trabalhar com pedagogia de projetos, é seguir alguns fundamentos básicos, que eles sim, esses fundamentos, eles precisam estar presentes quando você decide trabalhar com pedagogia de projetos, né? E nós vamos ver alguns deles agora. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é valorizar a participação do estudante da mesma forma como nós devemos valorizar a participação do educador. E também precisamos estimular a construção do conhecimento pelo aluno muito mais do que a transmissão de conteúdo pelo professor, né? E, além disso, promover a interdisciplinaridade. Sabe aquele professor de arte que está ali com seu conteúdo? Sabe aquele professor de história, aquele professor de geografia? Convida ele para fazer parte do projeto. Pode ser que você encontre alguma resistência no início, isso acontece. Mas com o tempo, né, você vai conquistando, você vai mostrando que quando se trabalha com pedagogia de projeto, a gente transforma a escola, a gente transforma a sala de aula, porque eu acredito que quando nós caminhamos nessa proposta da pedagogia de projetos, a gente torna a escola mais humana, a gente torna os professores, alunos, os nossos gestores parceiros. Não existe mais aquela hierarquia que a gente vê numa escola tradicional. Além disso, quando se trabalha com pedagogia de projeto, a gente considera o interesse do estudante e seus contextos de vida, né? Como falei antes, o aluno ele vem para a sala de aula, mas ele não esquece a sua vida lá fora. Não é, a gente não fecha uma porta, né? Entra o estudante na sala de aula e toda a sua história de vida fica do lado de fora. Não, não. Não tem como você desconectar o sujeito dos seus sonhos, das suas vivências. Então, quando o aluno ele entra na sala de aula, ele traz consigo toda a sua história de vida. E isso a pedagogia de projeto ela valoriza, né? Porque ela integra os saberes escolares e os extraescolares, né? Como eu falei antes, ele associa os aspectos cognitivos, os aspectos afetivos e os aspectos sociais. Além disso, quando você, professor, você, professora, decide trabalhar nessa perspectiva da pedagogia de projetos, né, você possibilita que o aluno ele venha se expressar, ele venha falar, ele venha colocar o seu ponto de vista sem ser contestado. A gente quase não consegue ver isso naquele sistema de ensino mais tradicional, porque o professor, né,
Alguns professores se colocam como dono do saber, né, como aquele que sabe o conteúdo. Mas por que isso acontece? Porque nós fomos ensinados assim. Né? Eu fui aluno da escola e meus professores ensinavam dessa maneira, eu aprendi que é dessa maneira que deve ser ensinado e eu vou trabalhar com os alunos assim. Então, é uma cultura que vem sendo repassada de geração em geração. Mas quando a gente opta por trabalhar na pedagogia de projeto, a gente pode quebrar isso aí. Né? A gente chama o aluno para ser nosso parceiro, a gente escuta mais o aluno, a gente dá protagonismo para o aluno. Então, quando você trabalha na pedagogia de projetos, você pode proporcionar experiências, você vai criar problemas ou vai propor soluções para os problemas, né? E vai construir esse conhecimento sem deixar de lado, né, a questão da sociabilidade, a questão do coletivo, da cooperação, do lado emocional e também dos aspectos cognitivos. E para encerrar, quando a gente fala na pedagogia de projetos, eu trago um autor que eu acho que é muito interessante para a gente compreender o quão rica é essa proposta de ensino, que é o professor González Rey. Ele propôs uma teoria chamada da teoria da subjetividade, né, que ele diz que a subjetividade não é algo que é interno ao indivíduo e nem uma cópia internalizada de uma realidade externa, mas é um sistema complexo que ele é produzido de forma simultânea, tanto no nível social quanto no nível individual. Né? Entre outras palavras, a gente precisa entender que a subjetividade ela não aparece somente no nível individual, mas ela está relacionada com a cultura, está relacionado com a família, está relacionado com as experiências. Né? Ou seja, trazendo a subjetividade para dentro da pedagogia de projeto, a gente entende que o aluno, quando ele está aprendendo, ele produz sentido naquele conhecimento que está sendo construído. E essa produção de sentido, que é uma configuração de sentidos, conforme González Rey, né, dentro da teoria da subjetividade, ela dá uma perspectiva que a experiência que ele está tendo com o conhecimento não é apenas intelectual, mas é também emocional. Então, quando o aluno aprende, ele evoca outros sentidos, ele evoca outras emoções que aconteceram em outros locais, em outros espaços. Ou seja, mais uma vez, eu estou afirmando que quando o aluno está na sala de aula, ele não está apenas com o intelecto dele. E nós, professores, quando a gente vai ensinar, a gente precisa ter essa perspectiva. Então, quando você trabalha com a pedagogia de projeto, você sim deixa que ele possa expressar essa emocionalidade dele. Você deixa que ele possa expressar os seus sonhos, as suas vivências. E a gente traz tudo isso para dentro do projeto. Professor, não é que você tinha razão? Você de novo, professor. Realmente, eu percebi que os alunos ficaram mais interessados. E olha, que eu consegui até a ajuda daquela professora de português, que era difícil, mas foi muito bom o projeto. E teve arte, teve literatura, né? Eles montaram os cartazes, fizeram uma maquete. Olha, muito bom. Realmente dá certo. Se a gente consegue, né, conversar, se a gente consegue trazer os outros professores para perto da gente, não é que deu certo? Olha, eu acho que eu vou usar essa tal de pedagogia de projeto mais vezes na minha aula. Obrigado, professor. Exatamente isso. Agora que o professor aprendeu que não é tão difícil, né? Basta você se esforçar um pouquinho, ter boa vontade, né? Fazer parcerias, a gente pode sim chegar a um projeto muito bom. Depende de você, depende de cada um de nós, depende da escola. Então eu convido você a colocar a mão na massa e fazer um belíssimo projeto na sua escola. Vamos começar então?